Excelente notícia! O mercado mostra mais do que nunca que a venda do Ryan será de fato a maior da história do nosso Vascão. Além disso, neste Fala Gigante eu vou falar para você também sobre Bruno Guimarães, um caso de amor com o Vasco da Gama. O jogador que não é cria, mas através de atitudes mostra como ama o clube de regatas Vasco da Gama. Pode esperar que um dia o Bruno Guimarães vai vestir a camisa do nosso Vascão, eu tenho certeza disso. Além de tudo isso, muito mais neste vídeo que chega para você na tarde desta terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela, e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Inclusive, volto a repetir o que eu tenho falado muito com vocês, né? Tem muita gente nova chegando aqui ao canal do Gigante Vasco, mas no final acaba não se inscrevendo e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então, vem aqui rapidinho, aperte nessa palavrinha, inscreva-se e faça parte da nossa família. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Fala Gigante, né, o segundo vídeo do dia, com essa imagem que está aparecendo aí a vocês. Essa imagem foi tirada ontem, no momento do desembarque ali da seleção brasileira, né? Uma imagem que mostra mais do que nunca como o Bruno Guimarães é Vasco da Gama. Essa imagem foi tirada na porta do hotel da seleção na Bolívia. Uma imagem que reflete que Bruno Guimarães, mesmo não sendo um cria das categorias de base do Vasco da Gama, diante de tantas demonstrações de amor que o jogador vem tendo pelo Vasco, ele já é tratado como tal. Bruno Guimarães não é cria, mas é tratado como um cria. E é surreal que ele demonstra amor, carinho e uma paixão pelo Vasco da Gama que muitos crias não mostram. E automaticamente, esse amor que Bruno Guimarães tem pelo Vasco está começando a ecoar no meio da torcida vascaína, que está também começando a ter um carinho pelo Bruno Guimarães e colocar o jogador numa prateleira de atletas respeitados pela torcida vascaína, que é difícil de se ver. Eu, sinceramente, eu nunca vi um jogador sendo tão respeitado e tão aclamado pela torcida vascaína sem vestir a camisa do Vasco da Gama como o Bruno Guimarães. E esse amor, amigo, não é de hoje, né? Eu venho falando muito isso com vocês nos últimos vídeos, como o Bruno Guimarães é um atleta que de fato ama o Vasco da Gama e tem demonstrado muito esse desejo de vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Por exemplo, na última partida, né, contra a equipe do Chile no Maracanã, após o jogo terminar ali na zona mista, o Bruno Guimarães é questionado sobre um retorno ao futebol brasileiro. Ele diz que se um dia voltar para o Brasil, ele só volta ou para o Vasco da Gama ou para o Atlético Paranaense, que é o clube que o revelou de fato ao futebol. Um jogador que iniciou a sua carreira aqui no Grajaú Country Club, para quem mora no Rio de Janeiro, né, mora aí na zona norte, principalmente da cidade carioca, conhece muito bem o clube. Ele desenvolveu-se ali, um clube que fica a menos 5 quilômetros do Maracanã, ou seja, está acostumado com aquele local.
está acostumado com o Maraca, é um torcedor de arquibancada, né, do Vasco da Gama, e automaticamente essa paixão ela vem desde a infância. Então, provas que mostram que o Bruno Guimarães é mais do que nunca Vasco. Uma excelente notícia que deixa aí a terça-feira do torcedor vascaíno ainda melhor durante esta tarde. Prosseguindo com o vídeo então, amigo, vamos embora falar um pouquinho sobre treino que aconteceu nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco Cruz Maltino foi a campo para mais um dia de treinos, né, um dia importante, e tivemos algumas novidades com relação à partida dessa próxima quinta-feira, tá? A principal delas com relação a 2 novos reforços. Com uma grande dúvida, até com relação ao time principal, diante do técnico Fernando Diniz ter à sua disposição 2 jogadores que vêm se preparando durante aí esse período de quase 10 dias que o elenco Cruz Maltino teve e ainda terá, né, mais alguns dias até a partida contra a equipe do Botafogo. No caso, o Robert Renan e o Matheus França, dos jogadores que chegaram a pedido do técnico Fernando Diniz, e diferente do Carlos Cuesta, ambos estão à disposição do treinador para a partida dessa próxima quinta-feira contra o Botafogo. Importante lembrar, o zagueiro colombiano ainda não pode entrar em campo. Os jogadores vêm sendo preparados e a expectativa é que na quinta-feira eles cheguem fisicamente bem melhor do que estavam quando estiveram à disposição o técnico Fernando Diniz para as suas primeiras partidas contra o Sport, né, na Ilha do Retiro no domingo retrasado, tá? Todos os fatores, amigo vascaíno, né, diante aí da qualidade de ambos, fazem com que daqui a um tempinho esses jogadores possam sim estar presentes no time principal, no time considerado titular. Mas hoje, a confiança que o técnico Fernando Diniz vem tendo no time titular é o principal motivo que faz com que tanto Robert Renan quanto também Matheus França permaneçam no banco de reservas, pelo menos para a partida dessa próxima quinta-feira. Ao analisar a defesa, hoje o técnico Fernando Diniz entende que o Hugo Moura, ao lado de Lucas Freitas, é uma dupla que vem sendo bem regular, não tem apresentado falhas e diante disso não tem o porquê alterar essa dupla num jogo tão importante como contra a equipe do Botafogo. É diante exatamente dessa questão, né, que colocar Robert Renan num jogo decisivo entre os titulares iria automaticamente expor a nova contratação em um jogo de mata-mata, sem até mesmo que o jogador tenha sido testado em um jogo anterior, né, em alguma outra partida de Campeonato Brasileiro, que é de fato mais tranquilo. A tendência é que o reforço sim até não apenas dispute, como ganhe vaga no time principal no lugar do zagueiro Lucas Freitas, mas pelo menos para a partida dessa próxima quinta-feira o jogador ainda fica no time principal e o novo reforço entre os reservas. E a situação do Matheus França também é muito semelhante. O jogador é visto como uma arma que pode ser utilizada no meio ou no ataque, um jogadoraço, né? Um atleta cria das categorias de base do Flamengo, que sempre foi destaque no rival, estreou no profissional já jogando muita bola e se destacando, e por isso foi vendido por milhões de reais ao Crystal Palace. No entanto, neste momento, atualmente, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti são os titulares desse setor ofensivo, titulares absolutos do técnico Fernando Diniz. O técnico, inclusive, está muito empolgado com a contratação do Matheus França, acredita muito nesse atleta, não à toa, naquela partida contra o Sport, ele tendo poucos dias de Vasco, ou seja, poucos dias de treino, já entrou em campo, já teve a confiança e passou à frente até do colombiano Andrés Gomes, mas ele não deve forçar muito a barra com muitos minutos nesse jogo contra o Botafogo, tá? Até porque hoje o setor ofensivo do Vasco conta com 2 atletas mais prontos, né? Que é o David e o próprio colombiano Andrés Gomes, que estão melhores fisicamente. Como é um jogo decisivo dentro do estádio Newton Santos, um jogo em que, por conta até do gramado, né, que é sintético, é outro tipo de jogo que a questão física vai contar muito. Jogadores rápidos, habilidosos e que estejam bem fisicamente, a expectativa é que o Matheus França entre, mas a prioridade para entrar ali na segunda etapa venha a ser um do Andrés Gomes ou do DVD. Vamos ver, vamos ficar de olho, 2 jogadores importantes para a temporada de 2025, mas que para esse primeiro momento devem ser segurados pelo técnico Fernando Diniz. E até falando em Matheus França, é importante lembrar, Matheus França é um cria do rival, vem do Flamengo, de forma semelhante ao Hugo Moura, zagueiro também cria do rival, que se destacou por lá
rodou por Coritiba, Atlético Paranaense e veio ao Vasco da Gama, o maior rival do Flamengo. E o Hugo Moura ele fala exatamente sobre essa questão de uma chegada do maior rival e como o Matheus França pode superar esses desafios. Se liga só. Cara, eu já vi no olhar dele, no brilho dele, que ele queria vir pro Vasco. Acho que é... Não sei, não consegui conversar mais profundamente com ele sobre se era um sonho ou não, mas eu vi que ele tá feliz aqui. Isso que o que passou no passado, acho que fica um pouco no passado, porque se a gente vem para um clube, a gente não quer sacanear o clube, a gente não quer trazer coisas que não vem do meu caráter, e pelo um pouco que eu conheço ele, do caráter dele também, porque é o Vasco que coloca os alimentos na nossa casa, no nosso filho, para os nossos filhos. Então é que eu vejo ele que ele tá querendo dar o melhor, a gente vê no treinamento que ele tá dando o máximo dele para ajudar. Isso eu fico muito feliz. Mas se você tivesse que dar um conselho para ele, vamos lá, dia 21 agora tem um Vasco Flamengo, sempre vai ter aquela coisa, a torcida adversária entrou no Instagram dele, como deve ter feito isso com você também, o que você diria para ele? Cara, larga a mão ou não, joga muito contra os caras, qual é o conselho que você daria depois dessa experiência que você teve, igualzinha no ano passado e superando isso? Cara, fazer que chegue muito menos informação de fora sobre isso, para não ficar criando coisa na nossa cabeça, chegar no jogo e dar o melhor, que eu tenho certeza que ele impôs a qualidade dele, ele pode fazer gols, ajudar com assistência ou ajudar em outras coisas, porque eu sei da capacidade. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Hugo Moura. Confia no Matheus França e no Robert Renan para a temporada de 2025? Deixe a sua opinião nos comentários. E para fechar com você este Fala Gigante, eu quero falar com relação a como o mercado hoje sinaliza mais do que nunca que a venda do Ryan será a maior da história do Vasco da Gama. E como o Vasco da Gama, por si, ele tem que exigir muito dinheiro para vender o Ryan. Tivemos aí, recentemente, a venda do Lúcio Rodrigues, né? Uma venda aí que foi bem alta. Jogador de 22 anos de idade, importante lembrar que o Ryan tem apenas 19. Ele foi vendido ao Neon da Arábia Saudita por um valor de 20 milhões de dólares. Um valor próximo a casa dos 126 milhões de reais. Muita grana, de fato, amigo torcedor vascaíno. A partir do momento que a gente olha o Lúcio Rodrigues com 22 anos, que não tem números tão bons assim não no Bahia, tá? Sendo vendido por 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais, melhor dizendo, você olha e fala, bom, o jogador de 22 anos está sendo vendido por 110 milhões de reais, um jogador de 19 como o Ryan, e tem um potencial muito maior do que o do Lúcio Rodrigues, tem que ser vendido por ainda mais. E de fato, isso que vai acontecer. Até porque o mercado, a cada dia que passa, sinaliza isso. Tivemos agora há pouco também o São Paulo vendendo uma das suas maiores joias por 7 milhões de dólares, 45 milhões de reais. Quem é considerado essa maior joia do São Paulo? Um jogador chamado Henrique, um atleta muito novo, de apenas 18 anos de idade, um jogador que, para você, amigo vascaíno, ter noção, fez apenas 7 partidas no time principal do São Paulo. É um jogador que não teve muitas oportunidades, até por ser muito novo no tricolor paulista, mas já está sendo vendido por um valor altíssimo. Altíssimo. 45 milhões de reais. Um jogador que ainda nem estreou praticamente no time principal, é muito dinheiro. A gente teve recentemente também o Wesley do Internacional, sendo vendido por 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. Jogador já velho, salvo engano, o Wesley tem 23 anos de idade. Não é essa Coca-Cola toda também, o Wesley, 63 milhões. E a gente está tendo agora um jogador que é o Riquelme Felipe, do Palmeiras, jogador jovem, tá? Sub-20 do Clube Paulista, está sendo vendido à Rússia, ao Zenit, por 15 milhões de dólares, 95 milhões de reais. 95 milhões de reais por um jogador de exatamente 18 anos de idade, que tem
um jogo pelo time principal do Palmeiras. Um jogo. Ele é um ano mais novo. Ou, aliás, ele tem exatamente a mesma idade do Ryan. Porque o Riquelme Felipe ele tem 18, mas vai completar agora, nesse próximo dia 15, 19. A mesma idade do Ryan, tem um jogo no time principal e vai ser vendido por 95 milhões de reais. Olha que loucura. O Ryan tem a mesma idade desse atleta, é titular absoluto do Vasco da Gama, tem números incríveis na temporada de 2025, e o Riquelme Felipe está sendo vendido por 95 milhões. Então, assim, vamos colocar na ponta do lápis. Riquelme Felipe, com um jogo no time principal e com a mesma idade do Ryan, está sendo vendido por 95 milhões de reais sem provar absolutamente nada no time principal. O Vasco tem que se basear nessa venda para chegar no mercado e falar, olha só, o Palmeiras está vendendo um jogador que tem uma partida no time principal por 95 milhões de reais. Amigo, pelo Ryan eu quero o dobro. Mais do que certo, mais do que lógico, até porque o Ryan é um talento geracional. Ryan e Hendrick subiram aí na mesma categoria, sendo os grandes nomes da categoria. Então, amigo, o mercado sinaliza mais do que nunca que, de fato, Ryan vai ser a maior venda da história do Vasco da Gama. 200 milhões de reais é pouco para o garoto Ryan. Concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, desta terça-feira. E já já eu tô aí de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!